Idade Média é o nome dado ao período a partir da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, até a tomada de Constantinopla, em 1453. Esse período foi chamado pelos pensadores renascentistas de Idade das Trevas, porque consideravam que houve um atraso no desenvolvimento científico-cultural na Europa, já que a Igreja Católica dominava o cenário da época. Esses pensadores renascentistas se referiam à Idade Média desse jeito porque no tempo deles, a Idade Moderna, surgiram muitos movimentos valorizando o uso da razão, essa ideia de trazer à luz a escuridão, colocando o ser humano no foco de tudo ao invés de Deus. No entanto, essa visão de Idade das Trevas é meio errada. Primeiro porque houve sim um desenvolvimento cultural e intelectual na Europa. Mesmo que a Igreja censurasse ideias opostas a ela, houve, por exemplo, um grande avanço na arquitetura, na arte, nas navegações e nas técnicas agrícolas. Além disso, essa expressão abrange um intervalo de tempo muito grande e foca só no que acontecia na Europa. O resto do mundo também estava bem movimentado, tinha muita coisa rolando, como, por exemplo, os avanços na medicina oriental, a expansão do islamismo e o surgimento do budismo. Mas voltando à Europa, nós dividimos esse período entre a Alta Idade Média, que foi quando se consolidou o sistema feudal, ainda havia muitas invasões bárbaras, teve a expansão do islamismo, e a Baixa Idade Média, que foi quando houve um aumento populacional, as crises de peste negra, a fome, as cruzadas e o renascimento comercial. Mas pode deixar que eu vou explicar cada um deles separadamente. A Alta Idade Média foi um período marcado pelas invasões bárbaras no território do falecido Império Romano do Ocidente. Bárbaros eram como os romanos chamavam aqueles com uma cultura diferente da greco-romana. Eles viviam da agricultura, eram politeístas e criavam animais para o comércio e consumo próprio, tendo até em alguns grupos, como os hunos, a realização de invasões e saques. Com essas invasões violentas constantes, os moradores das cidades romanas passaram a fugir para os campos em busca de segurança e estabilidade. Assim, começaram algumas trocas de favores entre os camponeses e os proprietários das terras. Os camponeses pagavam alguns impostos, entregavam parte da produção agrícola, em troca de terra para plantar e um lugar seguro para se estabelecer. Essa relação deu origem ao feudalismo. Como parte desse sistema, existia a suzerania e a vassalagem, que era uma troca de favores entre dois nobres. O dono da terra, o suzerano, oferecia terras a um vassalo, em troca de proteção e apoio militar no caso de guerras. Essa relação era de igual a igual, não significava que um era superior ao outro, os dois eram nobres. No entanto, as pessoas que trabalhavam nessas terras, os camponeses, eram chamados de servos. Para morarem e trabalharem ali, eles tinham que pagar aos donos da terra um tributo. Essa relação de trabalho era chamada de servidão, porque os trabalhadores eram livres, porém ganhavam tão pouco e tinham que pagar tantos impostos que no final não havia possibilidade de juntar dinheiro e crescer na vida. Por isso, a sociedade da época era chamada de estamental. Sua classe social era definida pelo seu nascimento, e não existia mobilidade social. Você que nasceu servo não teria como se tornar nobre ou rei. O único jeito de melhorar um pouquinho a sua situação seria talvez entrando para o clero, mas mesmo assim você nascendo servo nunca chegaria a um cargo muito alto na igreja. Pois é, a vida de servo não era fácil. Entre os impostos que eles deviam pagar, existia a corvéia, que era o trabalho gratuito na terra dos senhores durante certo número de dias. Havia também a talha, que era a obrigação de dar parte da produção agrícola para o senhor feudal. Por último, a banalidade, que era o pagamento de impostos para utilizar equipamentos e instalações do senhorio, como celeiros, fornos e moinhos. Então, vamos partir agora para a Baixa Idade Média? Ela foi marcada pelo renascimento das cidades e o surgimento de uma nova classe social, que no futuro ficou conhecida como burguesia. Tá, mas como que ela surgiu? Houve um avanço nas técnicas de agricultura, o que permitia um crescimento populacional e a produção de excedentes. Assim, começou-se a comercializar esses excedentes com reinos vizinhos ou viajantes.
Pequenos artesãos, comerciantes e banqueiros passaram a se estabelecer nos burgos, que eram as muralhas dos feudos. Ali se concentraram muitas pessoas e surgiram comércios, corporações de ofício e bancos, o que resultou com o tempo em cidades. A igreja condenava a burguesia, porque eles praticavam a usura. O que era isso? Era um empréstimo de dinheiro com a aplicação de juros, assim gerando lucro. Tá, mas no meio disso tudo, onde entra a Igreja Católica? O cristianismo já era muito popular na Europa, tanto que em muitos lugares era uma religião obrigatória. A igreja se tornou a instituição mais poderosa da época. Ela tinha muitos bens, terras e influência. O que ajudou ela a se manter durante todo esse tempo foi a aliança com a política. Um exemplo claro disso foi o batismo do rei Clovis, o rei dos francos, um dos maiores feudos da época, pelo Papa, o que mostrou que ele buscava a aprovação da igreja sobre seu reinado. Como eu citei antes, a igreja controlava toda a produção intelectual e artística da época. Os únicos que sabiam ler e escrever eram os membros do alto clero e os monges, que se dedicavam a copiar e guardar os conhecimentos da antiguidade, principalmente dos gregos. Platão, por exemplo, influenciou muito Santo Agostinho e a filosofia medieval. Em questão de arte, eram os vitrais e a arquitetura das igrejas que explicavam a história de Jesus para o povo, já que os camponeses não eram alfabetizados e não entendiam nada de latim, a língua que as missas eram feitas. Mas vem cá, você sabe o que aconteceria se você discordasse da igreja, praticasse outra religião ou tivesse uma ideia que ameaçasse sua soberania? A Inquisição ia dar conta de você. Ela era um tribunal católico que perseguia, julgava e punia essas pessoas acusadas de desviar da conduta da igreja, que eram chamados de hereges. As penalidades iam desde a excomunhão, proibição de livros, até a queima na fogueira ou isolamento em masmorras. Esse foi o caso do astrônomo Galileu Galilei, que foi condenado por afirmar que a Terra girava ao redor do Sol, o heliocentrismo, e não o contrário, que a Igreja defendia. Recentemente, o Papa João Paulo II até fez um pronunciamento público pedindo desculpas pelas ações da Igreja durante esse período. Em 1905, a Igreja Católica, junto aos reis, incentivou as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares com o objetivo de combater o domínio islâmico na Terra Sagrada, reconquistar Jerusalém e impedir o avanço dos árabes. Esses tinham se expandido muito ultimamente, conquistando até a Península Ibérica. A Igreja Católica também tinha interesse em se reaproximar da Igreja Ortodoxa, para que juntos pudessem combater os infiéis islâmicos. Apesar dos interesses religiosos, os econômicos também eram muito fortes. Os nobres desejavam conquistar terras no Oriente, e a burguesia buscava por novas rotas comerciais, facilitando posteriormente o comércio das especiarias, que foi um sucesso enorme. Porém, acabou que em questões religiosas, as cruzadas não deram muito certo, um dos motivos pelos quais o Islã domina o Oriente até hoje em dia. As cruzadas também contribuíram para que os nobres se enfraquecessem pela perda de terras, o que no final resultou na centralização do poder nas mãos do rei. Assim, se iniciou uma crise da Idade Média. Além das 8 cruzadas muito violentas, nesse período também teve a Guerra dos 100 Anos, uma disputa entre a França e a Inglaterra pelo trono francês. Quem ficou famosa por lutar nessa guerra foi a Santa Joana d'Arc, que foi morta na fogueira acusada de bruxaria. Mas o que contribuiu para a crise da Idade Média? A peste negra, ou peste bubônica, era uma doença transmitida a partir da pulga do rato, tendo origem na Mongólia. Então, como que ela chegou na Europa? Com o comércio fomentando cada vez mais, as embarcações marítimas transportavam as mercadorias do Oriente para o Ocidente. As pulgas dos ratos e os piolhos dos humanos se encarregaram de levar a bactéria para os navios, e assim a doença se disseminava pelos portos em que atracavam. Como resultado, foram quase 100 milhões de mortes. Como ninguém entendia a origem dessa epidemia, acabavam culpando judeus, leprosos, estrangeiros, quando o real motivo era a falta de higiene e saneamento básico nos ambientes urbanos. Junto à peste negra, ocorreu uma crise de fome intensa.
O desmatamento das florestas para a agricultura gerou mudanças climáticas na Europa, que foram muito desfavoráveis às plantações, assim diminuindo a produção de alimentos. Além disso, 1/3 da população foi dizimada pela peste, ou seja, havia pouca gente trabalhando nos campos. Mesmo assim, o feudalismo continuava, e o senhor feudal exigia os mesmos valores de tributos e impostos, o que gerou uma revolta por parte dos camponeses que sobreviveram. Para conter essas tretas, a nobreza se aproximou do rei, o que favoreceu a centralização do poder. Isso deu origem às monarquias absolutistas, mas esse assunto fica para um próximo vídeo. Ei, você que está desesperado para a prova de amanhã, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, mande para os seus amigos no grupo da turma, deixe um comentário, deixe seu like, que eu fico muito feliz. Muito obrigada e até a próxima!